Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quarta-feira para todos vocês. Não deu para Internacional, né? O Leão está fora do Campeonato Paulista, caiu na fase quartas de final. Jogando ontem à tarde na Arena Neoquímica em São Paulo, o Leão perdeu para o Corinthians de goleada, né? Placar de 4-1. Técnico Thiago Carpini optou pelo Bruno Xavier no lugar do Wellington Torrão, que vinha muito bem na Internacional. Estranho também Elácio Córdoba assumir a lateral direita, não tinha jogado ainda, né? Mas foi liberado pela federação por ter testado negativo para a Covid-19. Renan Fonseca infelizmente se machucou no começo da partida e logo no primeiro cruzamento do Lucas Piton, Fagner abriu o placar, isso com 9 minutos de jogo, fazendo 1-0 para o Corinthians, jogo de número 400 do Fagner com a camisa do Timão. Depois o Gemerson acabou ampliando para 2-0. A Inter deu uma esperança para o seu torcedor quando descontou com Thalisson numa boa jogada de linha de fundo. Mas aí veio o terceiro gol do Corinthians, o segundo do zagueiro Gemerson, num toque de cabeça do zagueiro João Vitor, ex-internacional na área. E o quarto gol do Raul Gustavo, zagueiro que foi da Inter no Paulistão passado. Ele ganhou no alto de cabeça e marcou o quarto gol do Timão. Corinthians classificado para a semifinal. Agora a Inter vai aguardar o troféu do interior. Pode ser que tenha esta vaga. Por quê? Depende de uma combinação de resultados. Para começar, o Guarani, que joga hoje em Mirassol, teria que eliminar o time da casa. E o Mirassol está com problemas, né? 4 jogadores testaram positivo para a Covid-19. Depois, na sexta-feira, a Inter tem que torcer para a Ferroviária eliminar o São Paulo no Morumbi e para o Red Bull Bragantino passar pelo Palmeiras em Bragança Paulista. Então só essa combinação para a Inter disputar o troféu do interior. Leão encerra sua participação com 6 vitórias e 7 derrotas, ou seja, não empatou no Campeonato Paulista. Vamos falar da Libertadores. Ontem pelo Grupo A, mais uma vitória do imbatível Palmeiras, né? Jogando no Equador, o Palmeiras venceu o Independiente Del Valle por 1-0, gol de pênalti do Rafael Veiga. Palmeiras classificado para as oitavas de final e olha, pelo 4º ano seguido, Palmeiras está caminhando aí para ter a melhor campanha na fase de classificação. 4 jogos, 4 vitórias do Verdão, 12 pontos conquistados. Vamos para o Grupo B. O Inter perdeu, né? O Colorado vinha de 2 goleadas em casa contra o Deportivo Táchira e contra o Olímpia, tinha marcado 10 gols nesses 2 jogos, mas ontem perdeu de virada na Venezuela para o Deportivo Táchira 2-1. Thiago Galhardo abriu o placar e o Táchira virou para 2-1. O Inter segue na liderança com 6 pontos, só que o Always Ready joga hoje contra o Olímpia. Em caso de empate ou vitória, o time boliviano assume a liderança isolada do Grupo B. Já no Grupo C, que bela vitória do Santos, né? O Santos ganhou do Boca Juniors 1-0 e que golaço do lateral esquerdo Felipe Jonathan, né? E bom para o Santos que o líder Barcelona tropeçou na Bolívia, perdendo para o The Strongest 2-0. Então o grupo ficou desta forma: Barcelona 9, Santos e Boca 6 e o The Strongest da Bolívia 3. Ótimo resultado na estreia do técnico Fernando Diniz. Vamos para o Grupo D. Tem jogo hoje. O Fluminense entra em campo às 9 da noite contra o Santa Fé no Maracanã. Fluminense invicto até agora, tem 5 pontos, lidera junto com o River Plate. O time argentino joga na Colômbia contra o Júnior Barranquilla. No Grupo E, o São Paulo entra em campo hoje. Pega 19 horas o Rentistas no Uruguai. Detalhe, o Hernan Crespo vai priorizar o Paulistão. É verdade, hoje joga com o time reserva contra o Rentistas. Só que a decisão do Hernan Crespo foi tomada antes do resultado do Racing, né? Que foi no Peru e venceu o Sporting Cristal por 2-0. Desta forma, São Paulo não é mais líder momentaneamente. O time argentino foi para 8 pontos, o São Paulo tem 7, o Rentistas tem 2 e o Sporting Cristal não tem ponto. Então São Paulo vai com reservas hoje no Uruguai contra o Rentistas e com o titular sexta contra a Ferroviária, porque entende o São Paulo que precisa de um título para sair da incômoda fila. Para completar, Grupo G, empate do Flamengo no Chile contra o União La Calera. O Flamengo perdia por 2-0,
foi buscar um empate com Gabigol e o Ilharão. O Flamengo continua na liderança do seu grupo, chegou a 10 pontos, 6 a mais do que a LDU, que ainda joga na rodada, pega o Vélez Sarsfield. Então, um resumo aí da Libertadores da América. Na Copa Sul-Americana, 2 brasileiros jogaram ontem. O Atlético do Paraná foi na Venezuela e ganhou do Metropolitanos por 1-0, gol do Vitinho. O Atlético chegou a 9 pontos no grupo D, empatou com o Melgar, só que o Melgar ainda joga, né? Enfrenta o Alcas, que está muito mal na competição, o time equatoriano. Então, muito provavelmente, o Melgar do Peru vença e mantenha a liderança do grupo. Já o Red Bull Bragantino conseguiu se reabilitar, né? Vinha mal na Copa Sul-Americana, mas ontem ganhou do Emelec 2-0 em Bragança Paulista, devolvendo, né, os 3-0 que sofreu na casa do Emelec no Equador. Então, 2-0 para o Red Bull, Fabrício Bruno e Arthur, os gols do time de Bragança Paulista. O Bragantino é o segundo colocado com 6 pontos, o Emelec é o líder com 7. Então, num duelo que valia muito a liderança deste grupo, deu Red Bull e só o primeiro colocado de cada grupo avança. Então, importantíssimo o resultado do Bragantino. Hoje, 2 brasileiros entram em campo pela Sul-Americana. 19h15 pelo grupo C, o Ceará recebe o Arsenal de Sarandi. O time do Guto Ferreira, o Guardiola, lidera com 5 pontos, mas está abalado por ter perdido a Copa do Nordeste para o Bahia no fim de semana. Mas na Copa Sul-Americana, o Ceará está muito bem, obrigado. E o Atlético de Goiás, que vem de uma grande vitória do Defensores del Chaco contra o Libertad por 2-1, lidera o grupo F. O Atlético pega o Lanterna Palestino em Goiânia, ou seja, se vencer, dará um passo importante rumo à classificação. Tá bom? Esse foi o resumo esportivo. Amanhã a gente volta com mais informações de esportes dentro do nosso Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimbar.